8h30 em Campos, de volta com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. São 8h30, a gente segue com o último bloco agora da edição de hoje, dia 2 de dezembro de 2025, faz 29 graus agora no centro, com Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos, patrocinando o Folha no Ar. Voltamos com o nosso convidado hoje, Nildo Cardoso, secretário de Abastecimento, Aquicultura e Pesca, vereador licenciado e produtor rural, e na bancada com o Aloysio Abreu Barbosa. Aloysio, eu vou chamar você para voltar. Nildo, só registrar um abraço aqui, o pessoal comentando, falando aqui no Face, aqui, o tempo está curto, mas fica aqui o registro. E seu Miranda, da CDL, também mandando um abraço para você. Aloysio, volto com você, pedindo aí a gentileza de abrir esse bloco, por favor. Tem muitos comentários no streaming, no Facebook, até peço desculpa por a gente não poder fazê-los, mas também as perguntas estão vindo quando a gente passa os temas. Aí a pergunta quer puxar para o tema que a gente acabou de discutir, senão o programa não anda. Mas agradeço a participação, Nildo aí gerando bastante engajamento aqui nas redes sociais. Nildo, eleição... ano que tem eleição presidencial, ela sempre puxa as outras, né? A eleição que orbita todas as demais é presidencial, é mais importante, né? Ainda que o cargo de presidente tenha perdido muito poder em relação ao legislativo, o próprio Supremo Tribunal Federal, nos últimos 8 anos, pelo menos, né? Já foi um cargo bem mais empoderado, para usar a expressão do momento. Mas ainda é o mais importante, né? Certamente. Rápido resumo, né? Rápido resumo. Nós estamos hoje, dia 2 de dezembro, estamos exatamente há 10 meses e 2 dias da urna, do dia 4 de outubro, 10 meses e 2 dias. Daqui a pouco, quando está na conta dos 9 meses, é quase conta de nascimento de criança, né? Rápido resumo, Lula, de dezembro de 2024, a junho desse ano, ele vinha perdendo popularidade, ele vinha perdendo aprovação do governo e vinha perdendo intenção de voto. Pesquisa, nada muito brusco, sempre 1,8, 2 pontos, 3 pontos. Mas quando você vê a linha histórica desses institutos sérios, Quest, Atlas Intel, MDA, Datafolha, que fazem pesquisa mês a mês ou de 2 em 2 meses, claramente Lula vinha caindo. Vem a carta de Trump em 9 de julho, ameaçando taxar o Brasil, se Lula não fizesse uma intervenção no Supremo pelo governo Bolsonaro. Lula surfa bem a onda da soberania e de julho a outubro, Lula recupera a popularidade de todas as pesquisas. Também nada brusco, pouco a pouco. Vem recuperando, recupera a aprovação do governo, recupera a intenção de voto. Vem a operação do dia 28. Amplo apoio popular em todas as pesquisas. Lula, no dia 4, tinha uma operação desastrosa de matança. Volta a cair a Quest de novembro. No entanto, depois, é muito fato, né? Muito fato, profusão de fatos. Trump volta atrás no tarifaço e Bolsonaro é preso. A última pesquisa que saiu, que nós temos aí, é a MDA, que se registra MDA, foi o instituto que mais acertou primeiro e segundo turno de 2022. Quase exato, que mais acertou, primeiro e segundo turno. Deu que Lula, a partir de Trump retirando as tarifas e da prisão de Bolsonaro, primeiro a prisão preventiva e depois já início de cumprimento de pena, Lula volta a recuperar um pouco. Enfim, muito fato mudando a opinião do eleitor, né? A gente conversa particularmente, a gente sempre troca ideia, né? Você é uma das fontes que eu respeito muito, um dos caras que entende muito de política pragmática no campo da direita, e você está sempre conversando.
Essa conversa a gente já teve particularmente, né? Ah, Bolsonaro está perdendo voto, Lula... Não. Todas essas mudanças se operaram no centro. No centro. Não na direita, não na esquerda. O centro que definiu a eleição de Bolsonaro em 2018, o centro que migrou para a direita, o centro que migrou para a esquerda e definiu a eleição de Lula em 2022, esse centro está oscilando com esses fatos todos. Como é que você projeta? Você acabou de falar agora que nós estamos há 10 meses e 2 dias, certo? Certo. Então, resumindo, a criança ainda vai ser feita ainda, né? Que não chegou nem a fazer a criança, né? Como é que ela vai nascer? Então, ninguém sabe também se vai ser menino ou menina. Uma coisa eu tenho certeza, de que o que vai decidir a eleição vai ser, no Brasil, que vai ser a mais importante, quando fala governador, deputado estadual, federal, senador, que eu acho que vai ser uma eleição também do Senado bastante disputada, porque o Senado hoje tem um poder muito grande com relação à questão do Supremo, que, na minha opinião, hoje o Supremo ele virou executivo e legislativo ao mesmo tempo. Executivo e legislativo. Aí você vai ver, né? Por quê, Nilton? Porque tem um ministro do Supremo que as emendas bateu tudo na mão dele. Se ele sentou em cima, não sai, não. Flávio Dino. Exatamente, Flávio Dino. Flávio Dino foi deputado federal, foi senador, virou ministro, agora foi ministro do Supremo e agora é o cara que manda. Se você vai, como prefeito de Campos, você vai receber as emendas ou não. Aí, quer dizer, olha só que... Aí vem a importância do Senado. O voto do senador vai ser muito importante para essa transformação que eu acho que precisa ter. Cada um no seu quadrado. Se você é do Legislativo, você vai legislar. Você é do Executivo, você vai aplicar o recurso. E cabe ao Supremo, né, exatamente fiscalizar essas ações, julgar as ações, porque na fiscalização é o Tribunal de Contas no Estado, né? E o TCU a nível nacional. Então, o que eu acho? Se houver a união da direita, como você havia falado antes, hoje eu até concordo com esse número seu, 30% de direita, 30% de esquerda e 40% do muro. 40% do muro, que é exatamente o centrão, né? Então, quem vai decidir a eleição é o centrão. E, na minha opinião, Zema não sendo candidato, Michele não sendo candidato a Senado, Caiado, o estado que ela quiser vir candidata, ela ganha eleição para o Senado. Caiado não vindo candidato, Ratinho não vindo candidato, Tarcísio de Freitas candidato. Aí eu vou embarcar na carona aí de Cláudio Nogueira. Se houver realmente um entendimento, né, se o pessoal não botar lá uma mordaça em Bolsonaro, que já não bota o nuzeleiro, eles conseguiram colocar, né? Ele preso e ele solto, na minha opinião, ele preso, ele preocupa mais do que solto, na minha opinião. Porque o que aconteceu com o Bolsonaro, na minha opinião, do negócio do golpe, negócio da baleia, isso está parecendo sacanagem. Isso é sacanagem. Isso aí não é nem punição. Isso é uma tremenda sacanagem. Então, cria-se fatos. Se unir esse grupo que eu estou falando e chegar no Nordeste e pegar um Ciro Gomes, entendeu? É uma pipa voada. É uma pipa voada. Mas se vier como vice, ele tem voto, tem discurso, tanto para um lado quanto para o outro. Porque ele já esteve dos dois lados. Então, se põe ele no Nordeste como vice, na minha opinião, a eleição acabou. Agora, precisava saber se teria outro nome de esquerda no Lula. Tem. Procura aí para ver se tem. A direita ainda coloca Zema, coloca Michele, coloca Caiado, coloca Ratinho, coloca outro e tal. Mas esses nomes nas ruas pedindo voto, e Tarcísio, com conhecimento que ele tem, de toda a infraestrutura que ele conhece do Brasil inteiro, de norte a sul,
e do trabalho que ele ajudou a fazer. Como diz o outro, que construiu pontes. Mas não foi só pontes, né, para o trajeto de um veículo de um lado para o outro, não. Ele fez ponte, ele fez contato, ele teve humildade, ele foi aonde o povo estava, ele deu atenção à direita, deu atenção à esquerda, entendeu? Independente de questão de partido político, ele atendeu a todo mundo. Eu acho que ele hoje está preparado, como eu já falei no programa ao vivo, que foi o último programa que eu participei com vocês, dei o nome dele e hoje, faltando 10 meses e 2 dias, eu repito que ele vai ser o futuro presidente da República. Nildo, a gente tem... você é um homem do legislativo, né? Logicamente que legislativo municipal, estadual, é menos complexo, que é um só. No caso da República, nós temos Câmara Baixa, Câmara Alta. Câmara Alta, Câmara dos Deputados, Câmara Baixa, Câmara dos Deputados, Câmara Alta, o Senado. E como você colocou, e a gente coloca aqui, eu e o Nogueira, a gente sempre fala muito nisso, o projeto hoje da direita, talvez mais que a presidência, seja eleger uma grande bancada no Senado para fazer o presidente controlar a pauta. Porque o Supremo o Senado é o único lugar onde o Supremo pode ser enquadrado, onde pode ocorrer um impeachment de ministro do Supremo. Então, não é segredo para ninguém que a pauta da direita, sobretudo a direita bolsonarista, é tentar controlar a pauta, fazer maioria para ter a presidência e controlar a pauta do Senado. No entanto, Davi Alcolumbre, que é um cara de centro, Davi Alcolumbre foi governista com Bolsonaro, foi governista com Lula. Também não dá para confundir centrão com centro. Centrão é uma coisa, centro é outra. O centrão está mais à direita, né? Quando eu falo centro, eu falo eleitor de centro. Mas o Alcolumbre está bancando uma briga com Lula em relação a Jorge Messias, a indicação de Jorge Messias, advogado-geral da União, de Lula, para o Supremo, que tem causado muitas dores de cabeça a Lula, né? Não é seguido para ninguém, a maioria do Senado e o Alcolumbre, vocalizando isso, queria Rodrigo Pacheco, que também é advogado, né? Foi presidente do Supremo, presidente do Senado, né? E Davi Alcolumbre queria Rodrigo Pacheco, e Lula indicou Messias sem sequer ligar para o Alcolumbre. E também não é segredo que o governo tinha perdido a Câmara Baixa, Hugo Mota claramente pendendo para a oposição, o Senado era onde o governo se equilibrava em termos legislativos, isso parece ter sido perdido, né? Pelo menos até esse momento, né? Muito se fala em Brasília, vários analistas, que se isso acontecer, se uma indicação do presidente, que é prerrogativa do presidente da República, né? A indicação a ministro do Supremo, como também é prerrogativa do Senado, votar e aceitar ou não a indicação do presidente. Só que uma indicação ao Supremo, do presidente, não é recusada pelo Senado desde um rapaz chamado Floriano Peixoto. Quer dizer, isso tem um tempinho. Isso tem mais de 100 anos. Né? Se isso acontecer, ninguém sabe, né? Lula não se pode duvidar da habilidade de Lula, nem do poder de barganha do governo. Mas se isso acontecer, seria um barata-voa danado na esquerda. Né? Como é que você vê essa disputa particular de Alcolumbre, Senado e Lula em relação ao Supremo, e que consequência você acha que isso pode ter? Falou com propriedade em relação ao Alcolumbre. Ali, ele estava, vamos dizer, ele joga, ele faz o jogo, tanto para um lado quanto para o outro. Aquilo ali é um jogo. E jogar melhor do que o Lula não tem, não. Entendeu? Ele não é radical nessa questão aí de negociar com o Senado, e muito menos com os interesses que eu não prefiro nem falar. Daqui a pouco vão tirar o programa seu do ar e vão me levar lá para fazer companhia, jogar dominó ou baralho com o Bolsonaro.
Mas aí o que acontece é que o negócio ali é negócio mesmo. O nome disso é negócio. Entendeu? Eu abro mão aqui, mas eu indico ali. Agora, eu acho que não adianta você só ter o Senado, como você acabou de falar, e você não ter o presidente. Porque isso é ele que indica. Quantos serão indicados pelo próximo presidente nos próximos 4 anos para o Supremo? Quantos? Pode ter uma mudança radical. Como ele pode fazer o Senado também, e o Senado também afastar qualquer um dos membros dali do Supremo. Certo? Então, eu acho que o mais importante não é o Senado. O mais importante é a presidência da República. Porque quem dá... Por que Lula está nessa encruzilhada aí com ele? Porque ali ele vai conversar e vai negociar. Agora, ter o Senado e não ter o presidente, na minha opinião, não resolve nada. Então, na minha opinião, se decidir a questão da presidência, o Senado vai a reboque. Como você acabou de falar, né? Há 100 anos atrás é que mudou alguma coisa que o presidente teria enviado para o Senado e foi rejeitada a indicação do presidente para um membro do Supremo. Então, eu acho isso aí muito difícil. Aí vai chegar em um denominador comum, aonde é bom a gente nem falar, porque são coisas que não faz bem para a política, entendeu? Mas ali é jogo de interesse mesmo. Bom, Nildo, você já comentou, assim, rapidamente sobre a prisão de Bolsonaro, e eu queria só detalhar um pouco mais e saber da sua opinião, o quanto isso de fato influencia, o quanto isso de fato tem, né, de significado. Há quem diga que esse chororô de Bolsonaro não sustenta muito essa unidade, nem mesmo da direita mais radical, que é a direita mais bolsonarista. Enfim, no último dia 22 de novembro, Alexandre de Moraes determinou a prisão provisória de Bolsonaro, principalmente depois daquele vídeo que o Flávio conclama aí os bolsonaristas para uma vigília em frente à casa dele, para um protesto, para que ninguém continuasse vendo tudo que estava acontecendo calado. E aí descobriu-se o rompimento, uma tentativa de rompimento da tornozeleira, o que firmou ainda mais a decisão do Alexandre e o manteve lá, então preso preventivamente. Somente depois, na outra semana, é que, transcorrido lá aqueles prazos de recurso, o Alexandre então, né, já manteve aí a definição da sentença e o cumprimento dos 27 anos de prisão do Bolsonaro. E aí, você falou que talvez ele preso seja pior do que solto, seja mais poderoso do que solto, ou tenha mais influência do que solto, enfim. No último final de semana, a Michele foi ao Ceará numa reunião onde o André Fernandes, presidente do PL, né, do diretório do PL, promoveu esse encontro e anunciava lá a aproximação de Ciro Gomes para a sua aliança. E a Michele espinafrou, falou que Ciro, né, é contra Bolsonaro e permanece e vive chamando a família de ladrão e aquela coisa toda. A reação foi imediata dos filhos de Bolsonaro e postando nas redes sociais dizendo que Michele não tinha que fazer isso, que ela exagerou, enfim, e que ela errou porque isso já tinha o apoio de Bolsonaro lá atrás, essa aproximação do Ciro Gomes. Agora, há poucos instantes atrás aqui, cerca de 20 minutos, a Michele já postou uma nota lá no Twitter falando que respeita os filhos, dando uma apaziguada na situação, mas que não vai apoiar Ciro Gomes nunca. Como é que está esse cenário também da família Bolsonaro? Está todo mundo dividido, está rachado? Você que acompanha mais, na sua opinião, o que isso tem de fato de implicância nas eleições de 2026? Deixa eu falar uma coisa aqui, com toda sinceridade. Se você hoje, no meio de comunicação, que infelizmente é um meio de comunicação que eu assisto a todos os canais, todos os canais,
muito menos, assim, em menos proporção a Globo, a não ser que o Flamengo esteja jogando. Agora, o restante, CNN, Jovem Pan, a Band, SBT e etc., eu assisto. Eu procuro assistir. Agora, o que acontece hoje é que ninguém fala do governo Lula. Ninguém, em momento nenhum, fala do governo Lula. Bolsonaro, ele tem a propaganda dele de graça o tempo todo. Quando se fala em fazer uma vigília na rua, na frente da casa de alguém, aí o ministro vai prender porque o cara saindo dali, ninguém vai fazer a vigília em frente ao presídio. Aí eu pergunto a você, não está existindo um exagero nessa perseguição a Bolsonaro e que eu acho, aí vai outra colocação minha, que o voto tende a ir para Bolsonaro para que ele ganhe a liberdade dele após a eleição do ano que vem? A pergunta vai ficar no ar, porque, na minha opinião, isso vai influenciar. Porque o cara está sendo preso, rapaz, por um ato de 8 de janeiro que o cara não teve nada a ver com isso. Nada a ver com isso. E foi condenado a 27 anos. E pegando aquelas pessoas que estavam lá no dia 8, que, como os advogados falaram lá, e a imprensa, de modo geral, eu estou sendo repetitivo, ninguém tinha uma arma, ninguém deu tiro de ninguém saiu machucado, a não ser aquelas pessoas que estavam lá dentro, que já tinham sido plantadas lá dentro, entendeu? Para fazer a baderna toda. Todos nós sabemos disso, mas o objetivo era é tirar o presidente do ar. Mas, na minha opinião, ele preso, a única maneira dele sair é Tarcísio ganhando a eleição. E voltar a anistia e tirar esse pessoal todinho da prisão e soltar todo mundo. Eu não vejo outra saída. E essa saída vai ser o que a população brasileira vai julgar no dia da eleição do ano que vem, na minha opinião. Agora, mas ele vai continuar preso, sem problema. A decisão dele pode influenciar. Pode, quem está aqui fora fala o que quer. Mas o importante é aquilo que eu acabei de falar, no início da questão desse tema a nível nacional. Zema, a Michele, no lugar dela, senadora do Estado, pode ser lá de Florianópolis, onde seja, vai fazer a campanha dela de senadora, esquece o resto, deixa que a parte política seja tocado para aqueles que sabem fazer política diariamente, nem ser usar, porque você tem um marido preso. O psicológico dessa senhora, como é que não deve estar? Né? A gente se coloca no lugar de uma mulher, né? A gente que tem, né, que tem filho, tem neto, tem nora, tem esposa. Imagina, né, como é que você preso, como é que não estaria a cabeça de uma pessoa dessa. Então, está na hora do equilíbrio, exatamente para ganhar a eleição. E o equilíbrio, na minha opinião, é a união. Essa união, quem tiver, na minha opinião, seja ela ou quem for, tiver com um pensamento diferente, infelizmente vai ter que colocar de lado para a gente não perder a eleição. Nildo, Brasil não é uma ilha. O Brasil está na América do Sul, na América Latina, né? E os resultados, os últimos resultados eleitorais aqui na América do Sul têm sido francamente favoráveis aos conservadores, né? Falando de eleições recentes, agora, de mês. Rodrigo Paes, conservador, se elegeu na Bolívia depois de mais de 20 anos da esquerda no poder, né? E Evo Morales está sitiado numa província sob guarda lá do militante, né, com acusações na justiça, inclusive de pedofilia. Enfim, se esperava nas eleições legislativas da Argentina, porque o Milei foi eleito presidente com minoria no parlamento. Se esperava que ele fosse diminuir essa minoria, e ele aumentou consideravelmente, né? Foi dado um voto insofismável do povo argentino para o Milei aprofundar suas mudanças na estrutura, mudanças liberais, algumas coisas consideradas radicais, na própria estrutura do país argentino.
Você tem agora, muito emblemático, talvez seja o país economicamente mais acertado da América do Sul, é o Chile, né? Se esperava uma vantagem ampla da candidata da esquerda, a Jara, né? Uma comunista, embora comunista moderada, e o José Antônio Castro, conservador assumido, né? Fã assumido de Pinochet, ficou em segundo lugar no primeiro turno, mas com uma margem muito pequena, tem apoio já, que passa os dois primeiros, por óbvio, né? Mas terceiro, quarto e quinto, desse terceiro, quarto e quinto, acima de 2 dígitos, 2 já prestaram apoio a ele. A eleição do Caixa é tida como favas contadas agora. Vou conferir agora no próximo, nesse mês agora de dezembro. Parece ser um cenário, né? Como já migrou no continente todo à esquerda, isso está voltando para a direita? E se você acha que sim, por quê? Eu acho que a quantidade O problema não começou aqui. Eu acho que o problema começou na própria Venezuela, com aquela eleição, que naquele livro não foi uma eleição, aquilo foi um roubo. Todo mundo foi para a rua para comemorar a vitória. E o cara não deu chance de ninguém recontar os votos lá. E ele chegou lá e o presidente sou eu, fui eleito, acabou, está lá. No cargo lá, sabendo que ele perdeu com mais de 60% dos votos. Isso aí não é a imprensa brasileira que está falando, não. Estou falando da imprensa mundial. Né? Todo mundo falando que ele perdeu por mais de 60% a 30% e alguma coisa. Então, ali começou a mudança. Depois veio a questão da Argentina. O Chile, você acabou de afirmar aí, concordo com você, vai perder, vai ganhar direito no Chile, porque a soma, a diferença do segundo para o terceiro e para o quarto é muito pouco, e a diferença que a candidata da esquerda lá, né, eu acho que foi 26%, 28% mais ou menos, foi isso? Por cento de voto que ela fez lá, é muito pouco para ela reverter no segundo turno. Então vai juntar todo mundo, né, da direita e vai fazer... Se você me permite, as pesquisas apontam uma vitória do Caixa com mais 10 pontos de diferença no segundo turno. Sim, exatamente, com a soma desses votos, a diferença dele para ela e também a soma dos votos dos candidatos de direita que ficaram, coisa que eu acho que não pode acontecer no Brasil. Que tem aqui, Zema candidato, Michele candidato, Caiado candidato, Ratinho candidato, tudo de direita. Aí vem Tarcísio de Freitas, em uma população, em um universo de 35 milhões de eleitores no estado de São Paulo. Eu estou falando a grosso modo, que é mais ou menos a mesma coisa do Nordeste inteiro. Diferença de 2, 3, 4 milhões de votos de um para o outro. Possivelmente o Nordeste um pouco mais. Aí eu faço a colocação, se houver essa pulverização, pode ganhar no primeiro turno o candidato da esquerda. Então, o que aconteceu lá no Chile não pode acontecer no Brasil. Tem que ser uma eleição de uma candidatura só, de direita, e com certeza Lula não vai ter outro de esquerda lá. Vai ser ele mesmo. Então, vai ser a direita contra a esquerda. E, na minha opinião, a tendência de agora para frente na América do Sul é ir partindo todo mundo para a direita. Todo mundo para a direita. E, na minha opinião, também vai ter uma intervenção na Venezuela, que queira ou não, entendeu? Está ligado diretamente à questão do narcotráfico e aquilo ali não vai passar em branco, os americanos não vão deixar. É por isso que vem, né, várias embarcações saindo dali para a América Central para fazer ponte, ou outros direto para os Estados Unidos, e eles estão ali, né, monitorando toda aquela área em águas internacionais e está afundando as embarcações todas. Não sou eu que estou falando, é a mídia que está mostrando. Então, acho que a América do Sul vai mudar de cor, vai mudar de vermelho para azul. Essa questão de pulverização aí foi lançada pela própria direita, né? Os nomes, vou nem dizer pré-candidatos, eles se colocam, né, automaticamente como possíveis candidatos, enfim.
né? E de fato era uma ou pelo menos é uma intenção de estratégia da direita essa pulverização. Mas você analisou bem. Ô Nildo, são 9h em ponto. Te agradecer por hoje, amigo. Dizer que é sempre um prazer renovado quando a gente volta a se falar aqui no Folha no Ar ou se encontra pessoalmente, enfim. Sempre bom poder conversar contigo. E obrigado aí por hoje, boa sorte, estamos juntos aí nessa luta sempre, né, na torcida pelo menos aqui para que tudo dê certo para Campos. Obrigado, amigo, bom dia para você. Bom dia, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar junto e com a família, né, da Folha, desse grupo importante que eu sempre estive junto, isso há mais de 30 anos e vou continuar respeitando as nossas ideias, né, nossas diferenças, respeitando principalmente as pessoas que estão nos acompanhando lá, sabendo que a gente aqui discute, mas um respeito que sempre existiu e sempre existirá. Independente de ser de direita ou ser de esquerda, o respeito sempre existirá entre nós aqui, entendeu? Enquanto parceiro, a Luizinho e todo o grupo Folha da Manhã. Perfeito, amigo. São 9h01. Luiz, obrigado por hoje também. Até amanhã, às 7h, com mais um título do Flamengo à noite, né? E vamos falar de futebol. Deixa eu cortar um pouquinho. Posso cortar um pouquinho? Vá à vontade. Eu vou tentar fazer um contato telefônico com alguém que consegue, com o Ciro Gomes. Eu vou conversar com o Flamengo para ver se dá uma aliviada para o Ceará, para ver se a gente traz Ciro para vice de Tarcísio. É uma ideia, entendeu, Luizinho? Você sabe que a gente tem um pensamento mais rápido do que algumas pessoas, né? Não digo a maioria, mas alguma, né? Mas é uma maneira de você ajudar um pouquinho o Ceará e ajudar a trazer Ciro para vice de Tarcísio. Tá, Luiz, fecho com você então e fica à vontade aí para comentar essa jogada de Nildo aí. Bom dia, obrigado, Luiz. Até amanhã. Bom dia, obrigado a você, Nogueira, Beto na técnica, agradecer a Nildo pela entrevista, sobretudo ao ouvinte, telespectador do Folha no Ar, né? Acho que o Nildo falou algumas coisas aí, Nildo é um político de direita e eu acho que numa democracia, direita, esquerda e centro tem que ter o mesmo valor, o mesmo direito a expor seus pensamentos, né? E através desse debate democrático, onde as ideias se confrontam, não as pessoas, né? As ideias, né? É que cresce tanto a esquerda quanto a direita, quanto o centro, quanto sobretudo o país, né? Discurso monocórdio não leva ninguém a lugar nenhum. Como diria Nelson Rodrigues, que era um tricolor, Cláudio Nogueira, a unanimidade é burra. Então, eu acho que é uma coisa em comum que o jornalismo tem com a democracia, né? Só se faz com base em contraditório. Agradecer a Nildo, dizer que parte dessa entrevista, como você já colocou, vai estar amanhã na Folha da Manhã, vencendo na banca na Casa dos Assinantes e no site Folha 1. Né? Não dá para botar ela toda, entrevista de 2 horas vai dar 5, 6, 8 páginas de standard, mas parte dela vai estar amanhã, bem cedo nas bancas e na Casa dos Assinantes. Na Casa dos Assinantes. E amanhã, eu não comemoro o ovo antes da galinha colocá-lo, pô-lo, né? Mas tudo indica que amanhã tem grande chance de ser campeão brasileiro, né? Inclusive, o CBF adiantou que, se isso acontecer, o jogo com o Mirassol vai ser adiantado para não desgastar o Flamengo para a disputa do Mundial Interclubes. Se o Flamengo vencer amanhã, se o Flamengo não conquistar o título amanhã, né, a tabela fica normal. Se o Flamengo conquistar o título de amanhã, o jogo com o Mirassol vai ser antecipado para o Flamengo. Não aconteceu com o Flamengo o que ocorreu com o Botafogo. Fazer o jogo no passado, fazer o jogo em cima da hora e chegar no Mundial desgastado, né? Eu acho, sendo Flamengo, Botafogo, Fluminense, quem quer que seja o campeão brasileiro, é legal que seja assim, que é o futebol brasileiro, né? Então, vamos ver. E amanhã eu trazer aqui a flamenguista Bianca Nojosa, né? Atleta de futebol também,
enfim, conhece muito futebol. E para quem acha que futebol é papo de homem, vamos desmistificar isso aqui amanhã, porque ela entende mais que todos nós juntos. Dê um pouco aqui amanhã com ela, mais uma vez. Valeu, Nildão. Saudações. Forte abraço. Valeu, Luiz. 9h05, fechamos o Folha no Ar de hoje. De volta amanhã às 7h. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem.